Boa tarde, estamos iniciando mais um Insight FVJ. Vamos aguardar aqui entrar mais algumas pessoas. Olá, Iris. Olá, Adriele, Ian, Arthur. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Flávia Ibiapina, né? Nós vamos falar um pouco sobre a psicologia organizacional e do trabalho. E aí vai ser legal porque a Flávia ela tem tanto uma formação nessas áreas, né? Como ela trabalha atualmente exatamente nesse campo. Então a gente vai poder ir além de nos sintonizarmos, né, no caminho, na trilha que se segue, no processo de formação dessa área, também entender um pouco de como que o campo de trabalho, né, tem atuado atualmente. Olá, Marcos, boa tarde. Emanuel, Fábio, boa tarde. Eu vou ver aqui se a Flavinha tá atenta ao nosso início. Olá, Flávia, boa tarde. Você precisa solicitar a participação. Boa tarde, Zilana. Olá, Valéria. Será que eu tenho que iniciar uma nova live então, Flávia? A gente acabou de testar e deu certo lá no meu, né? Deixa eu ver se eu consigo te convidar. Pronto, vou fazer aqui o convite. Acho que agora vai dar certo. Olá, Eva, Isabelle, Dudu. Flávia, te enviei o convite. Pessoal, normalmente no nosso programa, a gente tem feito as perguntas. Oi, Flávia, deu certo? Pronto, agora deu certo. Eu não estava conseguindo te mandar convite nenhum. Ainda bem que deu certo. Eu Agora já eu estava aqui iniciando um pouco, né, da apresentação do Insight de hoje. O Insight FVJ, que é um projeto do curso de psicologia, ele foi pensado para esse período de isolamento, mas a ideia é que ele permaneça nesse formato, né? Tem sido muito boa a aceitação dos nossos alunos e eles têm, inclusive, sugerido que a gente continue nessa modalidade, que possibilita diálogo com profissionais que não são necessariamente da região, né? Além, claro, de também possibilitar que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos aqui discutidos. Nesse primeiro período da nossa série, a gente está apresentando os diferentes campos de atuação do psicólogo. Então, a gente já teve psicologia clínica, já teve psicologia hospitalar, né, e neuropsicologia, já até teve umas pinceladas de psicanálise, porque na psicologia clínica, né, a lente teórica da psicóloga era a psicanálise, que provavelmente será, então, o nosso segundo momento, né, a nossa segunda temporada do Insight, provavelmente será com relação a essas lentes teóricas, né, que compõem também a psicologia. Flavinha, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que você se apresentasse, né? E aí, explicando um pouco aqui para as pessoas que estão conosco, nós vamos dividir o nosso bate-papo, né, em três momentos, né? Nós temos pouco tempo aqui, porque o Instagram ele nos barra, aberto. né, nos períodos de live. Então nós vamos primeiro te conhecer
E aí, na tua apresentação, vai já trilhando um pouco do caminho que você teve, né? Desse caminho de formação para a área da psicologia organizacional e do trabalho, tá? Depois a gente vai falar um pouco da tua atuação mesmo, né? Até estava falando disso um pouco antes de você entrar aqui conosco, que você tem uma atuação muito forte dentro dessa área, principalmente agora. Então, isso também é legal para falar um pouco do campo de trabalho, como é que tá, né? E aí, ao finalzinho, a gente pode falar um pouco de como que tá a realidade hoje, né? Com o isolamento social, como é que tá esse processo de adaptação, tá? E de reinvenção que a psicologia do organizacional do trabalho também passa, ok? Perfeito. Ok, Maia, perfeito. Então vamos lá. Primeiro, obrigada também. E que bom te ver, gente. Né, trabalhei com o Maia, nosso primeiro estágio da vida. E aí, então, assim, né, a gente se viu já várias vezes. É uma pessoa muito querida por mim. Mas fazia tempo, né, Maia, que a gente não se via mais. Então, obrigada também pelo convite. É sempre muito bom estar partilhando com as pessoas aqui. Então, vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo bem, né, Maia? Tá tranquilo aí o som, Sim, né? tá ótimo. Pronto, ok. Então vamos lá. Bom, na minha carreira, é uma coisa bem legal que vai ser agora, porque trilhei por diversas áreas, né, na psicologia. Então, até eu chegar à área organizacional. Então, meu primeiro estágio realmente foi numa empresa de saúde, né, que foi junto com o Maia, onde lá eu atuava com a área clínica, né, análise de pacientes, facilitação de palestras em empresas, facilitação de grupos. Então, foi um estágio que, vamos dizer, ele trouxe muitos assim, desenvolvimento dessas habilidades, né? Então, passei por esse estágio. Depois desse estágio, eu entendi que eu muito conhecia hospitalar, né? Mas, então, assim, porque eu lidei muito com a saúde, sempre gostei da saúde. E aí, fui para o hospitalar. Então, trabalhei no São Carlos, né? Trabalhei na UTI, lá tinha um estágio na UTI. Então, atuei lá. E depois saí de lá para poder ir para o Albert Sabin, o Peter Pan. Então, também nessa área hospitalar, porque eu me encantava pela área hospitalar, eu gostava muito de trabalhar com a saúde, né? E aí, saí de São Carlos, fui para o Albert Sabin. Na mesma época, Maia, eu fui monitora, né? Na área de psicologia e saúde. Então, da professora Cláudia, não sei se quem tá aqui, alguém conhece ela, estou bastante conhecida na área hospitalar e na área clínica da saúde. Então, fui monitora. Então, eu fiquei no paralelo na monitoria, que, gente, foi maravilhoso. Quem está aqui, faça a monitoria, porque desenvolve muito a gente. Então, eu fui monitora e estava no hospital ao mesmo tempo. E aí eu comecei a me questionar, né? Assim, eu gostava muito do hospital da saúde, mas eu queria desenvolver. Não era muito atuar no sentido, eu queria atuar mais no desenvolvimento, de tornar as pessoas, aumentar a performance, o desempenho em outro ambiente, né? Então, é desenvolver a saúde em outro tipo de ambiente. O hospital, ele não estava mais me nutrindo internamente, sabe? Então, eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo lidar também com a área hospitalar, né? Eu percebi que muitas pessoas conseguiam lidar, mas eu estava tendo dificuldade de lidar com o ambiente, de lidar com esse adoecimento, principalmente quando eu fui para o Peter Pan. E aí me veio muito isso, né, de trabalhar com desenvolvimento. E aí, num dia, uma conversa com a minha atual sócia, que é a minha amiga irmã, maior conhece a Luana, eu resolvi voltar para o RH, porque eu já tinha estagiado, passei um mês no RH antes do meu primeiro estágio oficial, eu passei um mês no RH. E aí, esse RH não era ético, eu senti uma coisa muito ética ali. E eu sempre fui muito preocupada com isso. E eu senti que, não me conectei com a psicóloga, enfim. Então, por isso eu saí e nunca mais eu segui o RH. E aí, conversando com a Luana, ela falou, Flávia, por que tu não tenta voltar para o RH, né? Pensa sobre isso, você ama desenvolver pessoas, né? Quer desenvolver a saúde das pessoas em outros tipos de ambiente. Então, por que não? E aí eu voltei, fui para o RH, mas em paralelo eu estava fazendo um estágio voluntário na Casa do Menor São Miguel Arcanjo. Então, também estava na área social. Muito nessa busca sempre, sabe? Eu fui experimentando todas as áreas da psicologia para conseguir realmente saber aonde o meu coração batia mais forte. E aí fui enfim, fiquei na organizacional, estagiei voluntária, eu fui voluntária, disse, olha, eu não tenho experiência, me aceito voluntariamente
se você gostar do meu trabalho, você me contrata. Eu falei desse jeito, gente. Isso é uma das coisas também que eu levo como aprendizado para, sabe, você se colocar mesmo. Então, fiquei fazendo voluntário por 2 semanas, mas aí ela me contratou, né? Mas porque eu queria muito a experiência, né? Hoje tem as de leis, claro, né? Mas na época eu consegui estagiar de maneira voluntária, porque era estágio da faculdade, né? Era o curricular. E aí me apaixonei pela área de desenvolvimento humano, porque quando eu entrei na empresa, ela estava reestruturando o RH. E essa gestora, ela era uma inspiração, né? Porque ela acreditava no desenvolvimento humano, ela acreditava no trabalho da saúde, ela acreditava que a gente, olhando para as pessoas, a gente chegava ao resultado. E é tudo que eu acredito, né? Então, lá eu desenvolvi trabalhos de orientação profissional para jovens aprendizes, projetos de qualidade de vida no trabalho, o próprio programa de seleção, treinamento, mas eu consegui expandir, né? Atuar com outras frentes de trabalho na área organizacional. Isso me encantou muito. E aí fiquei lá por 1 ano, antes de até, eu fiz um curso de orientação profissional de carreira. E é outra coisa que me chama, que é o meu trabalho também. Hoje eu atuo como mentor de carreira. E aí fiz esse curso e lá eu conheci a dona, que é a Liz, uma amiga, hoje amiga, né? Convidou para participar na consultoria. E aí eu já estava gostando muito de RH, da desenvolvimento humano, e aí aceitei. Então, já fui ser consultora, trabalhei em duas empresas por 2 anos, né? Sempre a pessoa do RH, eu era consultora, mas eu desenvolvia todos os processos de RH e de psicologia do trabalho. Então, eu ficava de manhã em uma empresa e à tarde em outra empresa. E aí, lá eu aprendi muito, me desenvolvi muito, implantei o RH nessas 2 empresas, né? Desenvolvi ao mesmo tempo, aprendi muita coisa. E de lá, né, já tinha acabado os projetos finalizaram, e eu queria muito uma empresa maior. E como sempre, uma das coisas que eu digo para quem está aqui assistindo é a gente saber entrar e saber sair das empresas para onde a gente passa. Né? E eu sempre tive a questão comigo muito forte. Então, eu não conseguia mandar sem falar para minha gestora. Então, sentei com ela, né, abertamente, disse que queria sair, desenvolver mais, queria para outras áreas. E aí ela me disse, né, fique o tempo que você quiser, inclusive me indicou para uma outra vaga, inclusive, né? Então, de lá, então, finalizei o meu tempo nessa empresa e fui para outra empresa, como analista de RH, que foi a Serrolim, que foi uma empresa que eu me conectei com os valores, me conectei com o propósito, fiz diversas práticas também, vamos dizer, com a psicologia do trabalho, que era meu grande sonho, né? Era atuar com de seleção, treinamento, mas atuar com a psicologia do trabalho em geral, ou seja, qualidade de vida, projetos sociais, enfim, todos os subsistemas. Então, eu virei coordenadora de RH lá, e aí passei 3 anos e saí para a minha empresa para empreender, junto com os meus 2 sócios hoje, né, que a gente tem a Rap Desenvolvimento, que atua com a psicologia, né, do trabalho, o RH, e também com a área de liderança e a área de carreira. Eu sentia que eu precisava voar mais alto, sabe, Maia? Que eu amava a empresa que eu estava, ainda amo, dei consultoria lá, né? Fui chamada para dar consultoria lá, mas eu me via batendo as asas para algo maior, para evoluir mais, né? E era um sonho humano montar a consultoria. Por isso a gente persistiu no sonho. Uhum. Flavinha, é legal porque na tua própria fala aí, né, de como que você se aproximou e chegou até a essa área da psicologia organizacional do trabalho, já vai desmistificando, inclusive, alguns elementos que ainda estão presentes na literatura, por conta da bagagem histórica da própria área, né? Que mesmo ela tendo transformações, né? Desde o início do século passado, né? A psicologia que ainda era psicologia industrial, e aí ela já começava a criar, né? Desde 1925, no Brasil, depois da década de 30, mas ou seja, há muito tempo que ela já ia criando contornos que aproximavam mais para isso, para a qualidade de vida no trabalho, né? Para ter como objeto de estudo e pesquisa e de atuação, né? A saúde do trabalhador, né? Ainda hoje é muito comum encontrar um discurso como se a psicologia
do trabalho, ela fosse esquecida dentro da psicologia organizacional e do trabalho, né? E o psicólogo, ele acabasse atuando só pensando na perspectiva do empresário, da empresa, né? Quando, na verdade, a psicologia, e aí você pode, inclusive, me interpelar, me contrapor nesse processo, mas na minha Tá. compreensão, a partir da literatura, é que a psicologia ela auxiliou ao empresário para entender que, a partir do momento que ele investe na saúde do seu funcionário, ele está tendo ganhos de produtividade e, portanto, a empresa ganha com isso. Então, na verdade, é um investimento, né? E aí, pensando naquela tríade, que é pessoas, mais equipamentos e máquinas, mais investimento financeiro, e aí essa soma vai ter como resultado, né? O produto ou serviço ofertado pela empresa, se o empregador ele visualiza que pessoas, né, faz parte dessa soma e que vem primeiro, ele tem muito a ganhar. E aí eu queria que tu falasse um pouco nessa tua experiência em todos esses setores, inclusive poder pontuar nessa tua primeira experiência, ainda em estágio, nesse RH que você viu que tinha algumas dimensões pouco éticas, enfim, a discussão de que quando que a psicologia organizacional ela acaba esquecendo desse lugar da saúde do trabalhador e se volta mais só para o recrutamento e seleção, só para processos pontuais dentro da empresa. Tá. Deixa, então, trazer aqui um panorama em relação a isso. O que que eu digo hoje? E eu digo uma coisa para todo mundo que está aqui que gosta da área. Nós nunca tivemos uma grande oportunidade, como nunca antes tivemos, de olhar, tá? Eu escutei falas, né, em clientes nossos de consultores de negócios que nunca tinham ouvido falar desse formato, que precisamos do equilíbrio das pessoas para gerar resultado, né? A gente está caminhando, mas eu preciso abrir isso para mostrar para as pessoas que a gente tem muita oportunidade nessa área nesse sentido, Maia, porque a sociedade ela está acordando, né? A gente, enquanto psicólogo do trabalho, organizacional, sempre falamos de saúde, sempre falamos que precisamos desenvolver as pessoas para ter resultado. E a gente vem percebendo ao longo da sociedade que com esse capitalismo que a gente vivencia, ele não está, né? A gente está vendo cada vez mais pessoas adoecendo, né? Então, segundo pesquisas, por exemplo, porque uma das minhas pesquisas, não sei se você sabe, mas eu pesquiso o capitalismo consciente no meu mestrado, né? E assim, eu quero fazer para as pessoas ainda, até antes de focar aqui só na questão do papel, que a gente está vivendo um momento, e o Covid ele veio criar esse cenário, Maio, de mostrar que a forma como nós estávamos levando a vida e a vida dentro das organizações não dá certo. A gente vive um momento na sociedade onde precisamos criar novas coisas, onde a gente precisa se reinventar, onde a gente precisa cada vez mais olhar para os problemas, onde a gente precisa ser criativo. E com pessoas adoecidas, a gente não consegue. E o que estava acontecendo na sociedade é todo mundo adoecendo, né? Tem uma pesquisa, existe um instituto, não sei se você conhece, mas Institute de Stress Management, ISMA. Ele é dos Estados Unidos, mas ele tem em Porto Alegre. E nele ele fez um estudo, ou seja, cada 10 brasileiros, 9 apresentam algum tipo de ansiedade elevada, né? De estresse. Então, assim, a gente está caminhando, né? O Ceará, por exemplo, em 2017, ele foi o estado com o maior nível de suicídio do Norte e Nordeste. Então, assim, a gente estava, né? Estamos caminhando com cura, eu acho, que uma cidade muito adoecida, onde o capitalismo como ele estava, não estava mais dando certo. Então, a gente, enquanto psicólogo, a gente estivesse sempre falando sobre isso, mas a gente não era escutado. Talvez pela forma e postura que a gente também se colocava, entende? Eu também vejo a responsabilidade nossa, né? Para que o diálogo ele aconteça, ele tem que haver um equilíbrio entre aquilo que é dito. Eu não posso falar só da forma como eu entendo. Eu tenho que falar da forma também que a organização ela entende. Então, eu divido aí uma responsabilidade também nossa, enquanto profissionais, de termos conseguido passar a mensagem da melhor maneira e também, claro, né, da sociedade não nos escutar nesse sentido. Então, a gente está no cenário à tona e nunca teve tanta oportunidade de mostrar que precisamos cuidar do equilíbrio das pessoas para gerar resultado, tá? Isso dentro das organizações. Então, assim,
voltando, eu vejo como o papel do psicólogo, tá? Do trabalho organizacional, ele é esse papel. Eu digo que a gente sempre está nos bastidores, buscando desenvolver essas pessoas de uma maneira holística, ou seja, não é RH estratégico, tá? Porque nós temos 3 níveis de RH. Mas quando a gente fala de psicologia do trabalho, muitas vezes nas empresas, tá? Eu tô falando no nível organizacional. A gente tem um RH operacional, que é aquele RH muito do DP ainda, né? Muito da industrial, né? Muito focado ali em admissão e demissão. A gente tem um RH tático, que é aquele RH que eu atuo como consultor das áreas, conversando, desenvolvendo determinadas áreas. E o RH estratégico, que atua junto com a autogestão, diretoria, gerência da empresa, nas tomadas de decisão, tá? Mas o que eu digo do papel do RH e do psicólogo organização do trabalho? A gente precisa atuar como um mediador nos bastidores, desenvolvendo essas pessoas para alcançar os objetivos do negócio e sustentável. Eu só consigo, claro, a gente tem uma empresa, toda empresa tem uma estratégia. Se eu estou dentro da empresa, eu preciso estar alinhado com esse objetivo estratégico da empresa. O nosso papel é mostrar que esses objetivos eles são atingidos quando eu cuido holisticamente das pessoas como um todo. Por quê? Hoje a gente fala na economia, para a gente ter organizações saudáveis, a gente precisa ter líderes que são saudáveis, uma cultura de respeito, uma cultura transparente, uma cultura que cuida, uma cultura que desenvolve, e líderes que estão ali para cuidar e servir as pessoas. Tá? Só trazendo o capitalismo consciente, ele traz esses 4 pilares da nova economia. Toda empresa precisa ter um propósito maior, ela tem orientações para todos os stakeholders, ou seja, eu tenho que cuidar da minha empresa, ou eu tenho que olhar para o meu cliente, eu tenho que olhar para o meu ambiente fora, o que eu estou fazendo para cuidar desse meu ambiente, eu tenho que olhar para o que eu estou fazendo com aquela comunidade. Oi, Professor, tá me ouvindo? Pronto. voltou agora. Eu tenho que olhar. Tá me ouvindo? Sim. Me fala se eu estiver fugindo, mas eu estou trazendo um raciocínio para trazer bem para as pessoas essa visão. Então, as empresas nessa nova economia, e elas estão, Maia, elas estão ampliando a consciência para isso. Então, o terceiro pilar é olhar para toda essa comunidade, meio ambiente, fornecedor, cliente, colaborador, olhar para como eu estou presenteando cada um deles, tá? E eu falei liderança, falei propósito maior, falei cultura e falei orientação para todos os stakeholders, que são aqueles que fazem parte do negócio. Muito bem. Então, nós, enquanto psicólogos do trabalho, nós precisamos olhar holisticamente para isso e como que essas pessoas estão sendo cuidadas holisticamente para que alcancem os objetivos organizacionais. E eu estou trazendo essa visão do cenário externo, da nova economia, porque as empresas estão começando a entender que se elas não começarem a agir com esse olhar, não vai evoluir e não vai se sustentar na nova era. Entende? Então, esse é o nosso papel, gente. E nessa nova economia que a gente mais fala, que está surgindo, é a ética. É a gente tratar com o que é verdade, com o que é essencial, né? Então, isso é uma grande oportunidade para nós enquanto psicólogos, entende, Maia? Porque a ética, né, o nosso papel enquanto esse mediador, nesses bastidores, ela permeia muito esse campo, entende? Uhum. Então, me pergunta a última pergunta que tu fez, desculpa. Eu não sei se eu. Mas eu toquei aqui no papel. Não, Mas me acho pergunta que, se eu acho que fugi você ou conseguiu, não. assim. E aí acaba engatilhando uma outra, que é com relação à atuação da psicologia, né? Desde a década de 90, acho que desde a década de 90 e principalmente durante o início dos anos 2000, começa a ter uma atuação do psicólogo organizacional de trabalho mais voltado também para as consultorias, né? Uhum. Então, além do psicólogo que é contratado, que faz uma parte da equipe do próprio RH da empresa, né? Esse serviço ele passou a ser também ofertado dentro de consultorias. Como é que funciona? Qual é a diferença? Como que você observa isso atualmente, né? De campo de trabalho? Perfeito. Eu vejo o campo do RH, assim, ó. O campo de RH está cada vez aumentando mais, porque esse pensamento que eu estou trazendo para vocês hoje, ele está sendo ampliado, tá? E o RH, ele tem um papel fundamental nessa área que é bastidor para desenvolver essas pessoas. Então, eu vejo o campo aumentando, tá? Mas cada vez mais, esse RH sendo estratégico.
eu não tendo mais milhões de pessoas no RH, mas eu tendo, por exemplo, poucas pessoas, mas que atuam no bastidor desenvolvendo essa equipe, esses líderes, entende? O foco principal é desenvolver líderes para que eles desenvolvam a equipe, tá? Então, equipes reduzidas, mas ampliando. A questão de consultoria e RH em empresas, tá? Existe o RH nas empresas mesmo, que são as equipes de RH. Tem muitas empresas que o RH ele atua de maneira generalista, ou seja, recrutamento e seleção, qualidade de vida no trabalho, plano de cargos e salários, treinamento e desenvolvimento. Eu atuei sempre de forma generalista, tá? E existem empresas maiores, empresas principalmente de grande porte, onde existem as subdivisões. Então, eu tenho a área de recrutamento e seleção, eu tenho uma área de treinamento e desenvolvimento, eu tenho uma área de plano de cargos e salários, então é mais especialista em cada um dos aspectos, tá? Eu vejo cada vez mais a perspectiva generalista aumentando, tá? E não mais por setor dessa forma. Porque o foco é desenvolver a liderança para que ele faça o papel, né? Então, vamos lá. Com relação à consultoria, que é o que eu faço hoje, quando eu estava na Elevos, que foi meu primeiro trabalho como consultora, eu era consultora, mas eu desenvolvi o RH. Então, eu era de consultoria, tá? E eu ia para a empresa implantar o RH e ser a pessoa de desenvolvimento. Então, eu passava todos os dias 4 horas na empresa. Então, implantei, e aí faço um diagnóstico, né, para entender. Essa questão de diagnóstico é extremamente importante, né? Então, faço um diagnóstico para entender qual é a dor da empresa, para aí saber quais são, de cada subsistema, o que eu vou implantar, tá? De acordo com a realidade de cada empresa. Então, existe esse tipo de trabalho, tá? Onde você é funcionário de uma consultoria e você vai implantar e dar conta do RH, né? E fazer. E existe um outro formato de trabalho, que é o que eu faço hoje, que eu não atuo com a implantação eu fazendo, mas eu faço mentoria de RH, né? Que a gente chama de consultoria. A gente mentora uma equipe com todos os processos, com todas as políticas desenhadas, com ferramentas para que essa equipe vá desenvolvendo. Né? A gente traz essa visão estrangeira, né? Vamos dizer, de fora, com todo, né? Com todo o know-how que a gente tem para desenvolver essa equipe de RH. Então, essa é outra forma de trabalho também na área, tá, Mai? Então, se eu pudesse dizer aí, existem 3 formatos, né? Onde eu atuo na empresa, onde eu atuo com consultora em implantação e a mentoria de RH, né? Então, é isso. Então, e aí, essa é a forma de consultoria. Então, eu não meto a mão na massa, no sentido de fazer, né? Eu ensino e educo aquela equipe para que ela possa dar continuidade. Entendi. Flávia, existe aí uma série de críticas, né, que são direcionadas a um campo que eu vejo como um conjunto de técnicas, né, que possibilita aí uma formação que é no âmbito do coaching. E aí existem várias críticas que são desenvolvidas, mas ao mesmo tempo, em paralelo a essas críticas, a gente vê também uma crescente, né, dos coachings, atuando principalmente em conjunto, e aí você vai poder me corrigir, com a psicologia organizacional e do trabalho, né? Então, eu queria que você conseguisse, e aí a gente tem pouco tempo, mas conseguisse aí falar um pouco sobre essa formação, o que é que você percebe sobre o uso do coaching na organizacional e do trabalho, né? Inclusive, falar um pouco sobre essa formação. Então, para ser coach, eu preciso ser psicólogo. Tá. O que é que ser psicólogo contribui para a atuação como coaching, tá? E por que você acha que existem tantas críticas? Tá. Vamos lá. Eu fiz o coaching foi em 2000, faz 2 anos, 3 anos, eu acho, mas se eu não me engano. Vamos lá. Para fazer coaching não precisa ser psicólogo. Essa é uma das minhas críticas, no sentido assim, o coach ele não tem um estabelecimento. Você tem que ser tal coisa para fazer, tá? Então, qualquer profissional pode fazer, tá? Então, assim, a minha crítica não é do método, tá? Eu também, existem várias críticas, mas as críticas são dos profissionais que não atuam responsavelmente em relação a isso, tá? Eu, particularmente, né, e aí, claro, eu tenho as escolas que eu confio, mas, particularmente, eu gosto muito do método que traz, porque são novas técnicas e novas formas de atuar. E assim, Maia, desde que eu vim para a vida prática,
Eu percebo que a gente precisa ter ferramentas para contribuir com o nosso pensar. Eu não gosto de nada que é receita de bolo. Ó, usa essa ferramenta que vai te ajudar. Não. Mas o método te ajuda a pensar em como criar de uma melhor maneira para a realidade daquela pessoa ou daquela... Tá? A escola que eu fiz foi o IBC, eu confio muito e gostei muito, tá? Mas o que eu digo é que as críticas hoje que acontecem do coaching são os profissionais que não souberam atuar, né? Porque como ele é aberto para todo mundo, então eu posso ser um profissional de uma área que não entendo muito do ser humano. E aí vou fazer um coach e já vou atender uma pessoa. Isso eu não concordo de maneira alguma, tá? Agora, para nós psicólogos, eu vejo como uma grande ferramenta, porque nós entendemos do ser humano, ética nas nossas ações. Então, o coaching, ele muito em técnicas de desenvolvimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Na Serrolim Engenharia, eu usei o coaching, porque eu sempre sei que o desenvolvimento humano, ele tem que ser tem que ser coletivo e ele tem que ser individual. Nas empresas, estou dizendo que nas empresas a gente tem área de treinamento e desenvolvimento. É maravilhoso o coletivo, mas eu tenho que ter um olhar individual para o sujeito, né? Então, lá na Serrolim, eu fiz o coaching individual, Maia. Eu chamei de desenvolvimento de líderes, né? Onde eu atendi a empresa comprou, a empresa que ela valoriza, né? Que ela valoriza esse olhar, é permitido a gente fazer, colocar em prática o que a gente sabe, né? Então lá, várias turmas, não dá pra dar conta de todo mundo, então fiz 3 turmas com 6 pessoas, né? Individualmente. E foi maravilhoso, a formação foi muito maravilhosa, porque o coaching, assim, eu tinha toda a psicologia, né? Mas o método do coach, ele é para performance, né? Hoje eu atuo com coach na mentoria de carreira, focado em carreira, focado em performance, desempenho, nada a ver com a terapia, né? Então, nada a ver mesmo, né? Não, eu, Flávio, não atuo como psicóloga clínica. Então, eu atuo com ele com foco na performance profissional. Então, lá na Serrolim, o meu foco era desenvolvimento de competência dos líderes, tá? E aí o coach, ele me dava várias ferramentas e métodos que contribuíram para mim para isso, tá? Então, assim, quando a gente vai para a prática, eu percebo muito para a vida que é importante que a gente tenha uma visão de homem, Maria. Hoje você lembra que eu estava psicanálise, ainda amo, mas hoje eu estudo a TCC, ela é a minha visão de homem, tá? E eu acho que nós, quanto psicólogos, temos essa grande chave, que é escolher a nossa abordagem, temos a nossa visão de homem, mas que nós não temos por que não ter outras técnicas que podem contribuir com o ser humano. Porque, gente, a prática, a vida, ela é muito movimento, ela é muito cheia de interface, sabe, Maia? E quanto mais ferramentas você tem a sua visão de homem, tem aquele eixo. Então, quanto outras ferramentas que podem contribuir para você ajudar o outro com perguntas, com técnicas, eu simplesmente, na minha vida, experiência, eu vi o quanto isso foi positivo. Né? Então, acho que o nome da escola. IBC. Eu não estou vendo as perguntas aqui para mim, então vai me dizendo aí, Maia. Mas é IBC, é Instituto Brasileiro de Coaching, tá? Eu indico, foi muito bom para mim. E realmente trouxe um grande fundamento e embasamento que me ajudou muito na minha vida profissional. Hoje, fazer a mentoria de carreira também. Como você falou, né, que vai mais do profissional do que do método utilizado. Sim. Né? Então, as críticas deveriam ser direcionadas ao profissional quando cabíveis, né? Eu acho que também vai muito com relação a isso, né? Não é só fazer a formação e aí pronto. A partir daquela formação, você já está completo. O estudo, ele né, continuado. E isso se dá em qualquer área de atuação do psicólogo. Qualquer, né? Maia. Então... E deixa... desculpa. Fala. Não, pode falar. Não, e deixa eu trazer isso, que isso é extremamente importante que tu tocou agora. Eu, na minha carreira, nunca passei mais de 5 meses, já tô com mentoria de novo agora, sem mentoria. Tá? Mas sempre. Na área organizacional, eu tive mentoria com a Marcília Simeão, não sei se alguém conhece aqui. Querubina Scalfano, que é uma professora do MBA, que eu conheci no MBA. E Ana Cláudia, né? São professoras da Unifor. E a Querubina é do Rio de Janeiro. Sempre. Minha vida toda, desde que eu comecei a trabalhar, eu tive mentoria. Porque tem que ter, a gente tem que ter essa visão estrangeira de fora, sabe? Mas tem que ter. Então, com relação ao coach, não, tá? Mas assim, nos meus trabalhos, eu sempre tive uma mentora, né? Do coach, não. Eu sempre troquei muito, né? De trocar de ideias em relação à técnica com a minha sócia, né? Com a Luana, porque fez o coach. Mas sempre.
enquanto nós, enquanto profissionais, gente, eu digo para todo mundo aqui, a gente precisa ter alguém também que nos provoque, que nos traga outra visão, né? Que a gente confie. Então, assim, Maia, sempre, minha vida toda, Maia, agora eu tô com outra, eu fiz uma mentoria ontem, inclusive, com uma pessoa maravilhosa que eu conheci. Então, que me ajuda a atuar da melhor forma. É importante a gente sempre ressaltar isso, porque geralmente o que é colocado lá na psicanálise como supervisão, né, que vai fazer parte do tripé de processo lá de construção do psicanalista, na verdade não é exclusivo da psicanálise. Então, Não. Né, todas as lentes teóricas, seja na psicologia clínica, na psicologia educacional, na psicologia organizacional, enfim, todas as áreas, é exigido que a gente passe por esse processo de atualização e Sempre. ganhando nomes diferentes, o que na psicanálise é chamado de supervisão, né, desse processo de mentoria, enfim, é fundamental para que a gente desenvolva a nossa prática. E aí, Flávia, estão perguntando aqui se o IBC é presencial, semi-presencial ou online. Então, meu sócio, inclusive, ele é treinador, né, do IBC. Eu não sei eu sei que nessa pandemia não está acontecendo. Eu acho que estão tendo aulas de graça, inclusive. Não está tendo formação agora. Eu não tenho certeza absoluta. Mas tem o Instagram deles, que acho que é IBC, só IBC. Que todo mundo que está aqui pode entrar, gente, para verificar. Mas quando eu fiz, é o seguinte, é presencial, tá? E eu indico que seja presencial. Eu acho que se eles não estão fazendo, tem que ter o presencial, porque eles trabalham muito a questão da vivência, né? Então, foram 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, no mês. E no segundo mês, quinta, sexta, sábado e domingo. Foi a mesma coisa, tá? Então, e uma coisa interessante, Maia, assim, ó. Nas minhas mentorias de carreira, por exemplo, né? Que eu atuo com algumas ferramentas do coaching, né? Com a minha visão de homem da TCC. Desde também que eu fiz a orientação de carreira e orientação profissional, que é da psicologia, tá? É uma formação que tem aqui, que é de Florianópolis, mas tem aqui. Também quem se interessar, maravilhosa. É muito importante que a gente ganhe autonomia também para desenvolver as ferramentas de acordo com a realidade. Então, como eu estava falando, na minha mentoria eu vou criando, de acordo com as minhas bases científicas, eu vou criando outras formas para contribuir com aquela pessoa. Então, você vai ganhando essa experiência, entende? De você ir criando também com as suas visões científicas, entende? Como que tá, Flávia, nesse período agora do isolamento? Né? Você até falou aí da impossibilidade, talvez, né, da continuação da formação. Em vários setores, a gente passou por processos de adaptação, né? Nós estamos aqui na universidade, na faculdade, por esse processo em aulas remotas, né? As escolas, enfim. Como que tá a tua experiência aí dentro da psicologia organizacional? Como é que tá sendo esse período? Tá. Gente, especificamente para mim, né, enquanto consultora, né, a gente está com mais dificuldade nesse sentido, os contratos precisaram ser reagendados, né, de estar mais parado nesse momento. Mas tem uma empresa cliente nossa que continua contribuindo, né, com a mentoria do RH, mas os RHs estão bem ativos, tá? Porque a gente tem umas 4 empresas clientes que eu estava dando mentoria, e aí esses RHs, eles estão super ativos, tá? Então, assim, eu, na minha atuação, né, com essa empresa, continuei remoto, né? Então, fizemos reuniões remotas e assim, descobrimos o quanto dá super certo, né? Eu tenho certeza que quando a gente sair disso, a gente vai entender que a gente vai se reinventar, né? Vai ficar, eu acredito, Maia, que vai ficar tudo muito híbrido, né? A gente vai se conectar com conteúdo teórico pelo vídeo e vai se encontrar para as relações profundas, né? Para a gente se ver, para a gente gerar empatia, para a gente se conectar. Então, no ramo de consultoria, né, aqui na Rep, por exemplo, a gente está fazendo assim, né, tá remoto. Ao invés de a gente ir na empresa fazer a mentoria, a gente dá a mentoria via vídeo, tá? E em relação à área de RH, nas empresas, essas empresas clientes, por exemplo, estão super em atuação, tá, Maia? Porque a gente está vivendo um momento que nós todos estamos extremamente vulneráveis. E a empresa está entendendo que a gente precisa cuidar da saúde. Então, o RH está contribuindo muito com técnicas, né, com orientações de como engajar as pessoas, de como cuidar da saúde das pessoas nesse momento. Então, é um momento que a gente está falando assim, é uma grande oportunidade que está tendo, onde o mundo está entendendo que nós precisamos cuidar da saúde como um todo, né, dentro das organizações, para que a organização alcance o objetivo dela. Então, os RHs estão super ativos, Maia.
Flávia, tu tens observado também o crescimento de uma outra demanda que não é necessariamente direcionada à psicologia organizacional do trabalho. Deixa eu me fazer Sim. entender. Na nossa vivência aqui na IES, né, nós trabalhamos com a perspectiva acadêmica e aí compreendemos que o processo de ensino-aprendizagem ele vai além do repasse, da discussão, né, de conteúdos teóricos. Então, a gente sempre está atento a esse acolhimento das dimensões afetivas e emocionais, mas a gente não desenvolve psicoterapia clínica, né? A gente até, em algum momento, eu, enquanto coordenação, passo por um processo de escuta, né, de aconselhamento ali, rapidamente, mas a gente não faz psicoterapia. Dentro da nossa instituição, né, nós, inclusive, continuamos... parou aí, voltou. Nós continuamos com atendimentos do Centro de Voltei. Psicologia Aplicada e com aumento de psicólogos, porque os alunos, né, os estágios pararam, mas com plantão psicológico, porque houve um crescimento assim, significativo de demandas relacionadas ao isolamento. Então, a gente continua sem fazer psicoterapia, né? Mas a gente está com um plantão psicológico para acolher tanto professores quanto alunos. E aí, como é que está dentro da dinâmica das empresas? Então, uma das coisas que a gente fez foi o plantão RAP, que é o plantão exatamente voltado para a liderança, né, e para os RHs. Aumentou muito, tá? Mas as pessoas estão hoje tendo que parar as empresas, né, se perceberam que, caramba, a gente não pensou nisso, a gente não sabe agora como falar com as pessoas, a gente não sabe como se comunicar com as pessoas, a gente não sabe trabalhar remoto. Então, essas dores, porque a gente estava todo mundo correndo, correndo sempre, né? A nossa sociedade era isso, correndo, correndo, correndo. Ninguém nunca parou para olhar para si e para pensar em novas formas de trabalho, né? Para pensar em novas formas de fazer. Então, a demanda nesse sentido, a gente criou o plantão para contribuir com as empresas e foi de maneira genuína, né? Nesse momento de crise, a gente viu assim, como é que a gente pode presentear as pessoas nesse momento? Então, assim, Maia, muitas demandas nesse sentido, né? Como é que eu faço para engajar as pessoas? Como é que eu faço aqui para que elas fiquem bem? Elas estão com medo, elas estão ansiosas. Como é que a gente faz para elas estarem bem trabalhando? Como é que a gente faz para poder melhorar? Como é que a gente faz para ajudar elas com as famílias delas? Então, isso aumentou muito, Maia, realmente. E a gente buscou contribuir. E uma outra coisa que está acontecendo também muito em carreira, né? As pessoas estão começando, primeiro por estarem, né, ter tido um nível alto de desemprego, por as pessoas estarem começando a olhar para elas mesmas agora, né? E se questionar sobre o seu propósito, e questionar sobre aquilo, os seus talentos, aquilo que deseja para a vida profissional. Então, isso também é um outro ponto que também aumentou bastante. Porque eu faço a analogia como se nós estivéssemos antes, né? Dentro de um trem a 800 quilômetros por hora, sabe, Maia? Todo mundo, e a gente correndo, e tem que correr, tem que entregar, tem que ser para ontem, né? E aí a gente nunca tinha parado, né? E essa parada, ela veio fazer com que a gente olhasse muito pra gente, para nossas sombras, pra gente não saber, por exemplo, olhando para as organizações, pra gente não saber como é que lida com o colaborador, como é que engaja, como é que cuida, como é que fala, como é que se comunica, né? Então, isso Que a gente tudo... pode até adicionar nessa tua metáfora aí do trem, que estão todos de Sim. fone de ouvido, né, fazendo algum trabalho individual. Então, você não conversa nem com a pessoa que está sentada do seu lado. Né? Então, é alta velocidade e cada um aqui sem se deparar não só com o vizinho, mas consigo mesmo, né? Que aí como você está colocando, né? Inclusive, você trouxe mais de uma vez na sua fala hoje, a nossa sociedade ela já era muito ansiogênica. Então, esses processos adoecedores já existiam, só que agora eles, de alguma forma, estão mais expostos, porque as pessoas em isolamento, né? E a gente está falando mais, né, Maia? Assim, a gente está Sim. num ano de expressão. As pessoas elas estão se comunicando, elas estão sendo mais verdadeiras, sabe? Isso eu digo que esse Covid ele veio curar muita coisa também, sabe? É como se assim, agora eu primeiro olhei para mim e eu não sabia quem eu era, né? Segundo, eu posso dizer que eu não tô bem, porque tá em isolamento, tem uma desculpa. Entende também assim, vamos dizer. E claro que o isolamento tá fazendo pra gente muita ansiedade, gente, né? A gente não aguenta mais estar vivendo isso, né? De estar aqui sem ter válvulas de escape, né? Sem se conectar com pessoas que a gente ama. Só que eu digo que a gente está lidando com aquilo que é essencial, né, Maia? A gente está descobrindo aquilo que é importante pra gente.
E essa ansiedade foi tudo isso, né? A gente também tá se comunicando mais. Eu tô percebendo que a gente tá sendo mais sincero com aquilo que a gente tá sentindo, sabe? Eu percebo muito isso. Nós, enquanto psicólogos, todos que estão aqui são da psicologia, temos muito mais facilidade de falar, né, gente? Mas não sei se vocês estão percebendo em casa, comentem até aqui, eu não tô vendo, mas o Maia pode comentar. Mas quantas pessoas estão falando mais aquilo que elas estão sentindo, né? Elas estão expondo mais. Então, isso também é muito bom, né? Porque a gente consegue curar mais nesse sentido. Eu vou até aproveitar aqui para agradecer a presença, né? Tem vários alunos, o Fábio, a Vitória, o professor Camilo, tem o KR Consulting, que já fez aqui vários comentários sobre o IBC, né? A Aninha, a Consulting, que tem a formação em RH, que, né, os profissionais formados em RH também dialogam muito conosco, né, na psicologia. Legal. Sim. O Psico por Prazer, que fala sobre o capitalismo consciente, né, que você Qual o nome? explicou. Psico por Prazer. Psi por Prazer. Legal. E aí falou que o capitalismo consciente é uma nova abordagem para a condução dos negócios e que as melhores empresas do mundo estão adotando, né, essa visão do capitalismo consciente. Mas eu posso indicar livro? Sim, por favor. A gente tem, acho que mais uns 5 minutinhos antes da live concluir. Acho que esse é o momento mesmo das indicações aí dos livros. Então, peraí, eu tô pegando aqui, ó. Só para poder indicar, tá? Alguns para as pessoas, principalmente da psicologia. Achei. Pronto. Oi, Zilana. Obrigado. Esse, tá? Para os psicólogos, eu posso depois passar os nomes, Mai, e as fotos, tá? Ótimo. Esse livro que eu mostrei para vocês agora, ele principalmente, gente, tem todos os subsistemas, tá? Da área da psicologia do trabalho. Não foi feito... Acho que uma delas é psicóloga, a outra não é. Mas é muito bom, ele é muito prático, tá? Esse também que eu gosto muito. O Trabalho e as Organizações. Muito bom, maravilhoso. Praticamente todos são psicólogos, tá? Esse outro que eu gosto bastante... Medidas do comportamento organizacional, tá? Porque ele também ele tem várias escalas, tá? Que normalmente eu gosto muito de aplicar a escala escutando, né? O meu diagnóstico é sempre na escuta, eu gosto muito. Claro que tem a pesquisa de clima, que é uma ferramenta que a gente usa na psicologia organizacional, mas ele também dá várias escalas que podem contribuir para esse diagnóstico prático, né? Que uma das dicas que eu sempre dou, Maia, para a gente ter um resultado enquanto psicólogo do trabalho é a gente saber fazer um bom diagnóstico. Se a gente não tiver essa leitura, né, a gente só vai replicar modelos e a gente não vai conseguir agir da melhor forma para aquela organização. Então, faça um diagnóstico sempre. O olhar de diagnóstico do psicólogo ele é extremamente importante. Por isso, temos que ler muito, né, para ter essa visão de fora para dentro. Ó, do Capitalismo Consciente, gente, esse é o livro Bíblia, que é o livro dos fundamentos, tá? E tem esse aqui que são de empresas humanizadas, que é maravilhoso também. Fala sobre as empresas com propósito e traz várias práticas que as empresas humanas fazem. Então é muito legal para quem trabalha já aqui em organizações para levar esses conceitos. Bom, acho que são esses os principais. Depois eu vou te pedir para me enviar a lista, porque aí a gente, tanto no canal, a gente pode colocar lá na descrição, como também para os meus alunos aí que possam me solicitar pelo WhatsApp, eu posso mandar para eles. E, Maia, assim, posso dar também essa dica, né, assim, para todo mundo. Eu sempre busquei ter a mentoria, sempre ler muito. Dica, Maia, também, tá? São de 2 revistas. O pessoal que tá como estudante mesmo já é bom ler, já ir lendo, já para ir olhando para esse mercado, né? São 2. A Harvard Business Review, que é uma revista científica, né? Ela é gerencial, mas ela é científica. Super confio. E a HSM Management, tá? Posso depois também passar a foto. Eu tô ali, mas senão eu tenho que desconectar aqui do celular e vai ficar ruim para passar. Mas essas 2 revistas também eu super indico. Eu acho que a gente precisa estar lendo essas leituras para termos capacidade de olhar para a prática, o que está acontecendo também. É olhar para o nosso lado da psicologia e olhando para fora. Sabe? Esse movimento sempre de dentro para fora e de fora para dentro. Flávia, sem palavras para agradecer esse nosso bate-papo de hoje.
foi extremamente rico para mim. Eu estou acompanhando aqui, de vez em quando aparece as mensagens do WhatsApp, os alunos super elogiando a tua participação. Então, Que quero bom. te agradecer muito e espero que a gente tenha outros momentos virtuais e presenciais, né? Presenciais, já me quero muito. Para a gente poder conversar mais sobre essa área que você tanto gosta, né? E que eu venho acompanhando o teu trabalho, que tem se desenvolvido aí de maneira tão brilhante. Muito Ai, que obrigado. bom, que bom. Mas tem uma coisa que eu posso tocar o coração de alguém quando eu disser isso. Eu me vejo muito como uma educadora terapeuta organizacional, sabe? Não sei se toca os psicólogos aqui, mas eu me descobri nessas duas falas, assim, educadora terapeuta, assim, nessa minha descoberta de quem eu sou dentro dessa área, sabe? É bem isso. E olha, amigo, muito obrigada. Então, muito feliz de ter partilhado. Espero ter contribuído. Gente, eu não tô vendo os comentários, mas espero ter muito contribuído com cada um de vocês aqui. Maia, fico à disposição, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser aprofundar em algum assunto, pode me perguntar que eu dou esse retorno, tá bom? Pode perguntar no meu Instagram também, né? @FlaviaBiapino. Então, quem quiser também algumas perguntas, dúvidas, pode perguntar, tá bom? Amigo, muito obrigada. Que bom te ver, que bom estar contigo de novo. Até mais. Próxima semana, Flávia, você pode divulgar também aí para os seus contatos. Às 4 horas da tarde, nesse mesmo perfil aqui no FVJ Aracati, nós vamos ter uma outra live, né? O Insight ele continua. E aí na próxima semana a gente vai falar um pouco sobre a psicologia escolar e educacional. Então a área de atuação. E creio que vão trazer aí várias discussões, principalmente com relação a esse período aí de aulas remotas, o ensino EAD, enfim, como que os psicólogos estão lidando, né, com essa mudança também nas escolas. Eu vou divulgar, pode ter certeza. Valeu, professor Camilo, Isnara, tem um monte de gente mandando mensagem aqui. Zilana, Tainá, Heaven, Melina, Daniele, Nath Capistrano, valeu. Obrigado, Flávia. Um beijo enorme. Tchau, tchau.